queridos irmãos, queridas irmãs, então agora é o vídeo de 322. Fenômenos de transporte. Então agora ficou gostoso assim, porque Kardec está fazendo perguntas, né? A respeito do fenômeno de transporte e o espírito. Tô achando que eu tô com piolho. Ah, só pode. Que é isso, gente? Não é piolho, não. Isso é mania mesmo. Porque agora chegou o momento que Kardec faz pergunta a esse espírito. Só que ele é assim, um espírito assim mais inferiorzinho, tadinho. Mas eu queria ter a inteligência que esse espírito tem, porque é um espírito, né? Mas aí depois tem a colaboração de Erasto. Nossa, Erasto é um espírito, é uma estrela, né? Se a gente, isso é mitologia, mas se a gente olhar para o céu, assim, porque céu também não existe, que é mitologia. Se a gente olhar para o céu assim, a gente pode acontecer da gente ver Erasto lá no céu. É uma estrela. O que eu quero dizer é que esses seres, a luz deles é maior que a luz, o brilho de uma estrela. Só que eles, por serem assim, seres evoluídos, humildes, eles ofuscam, né? Eles apagam suas luzes, né? Como por exemplo, Fernando mesmo, ele já chegou num estado assim de diáfano. Agora é que tá, hein? Ele já chegou assim num nível de diáfano. Sabe assim, quando você vê assim uma chama de uma vela, para lá, para cá, assim, apaga, não apaga, apaga, não apaga. Diáfano. Mas ele se apresenta assim, conforme nós necessitamos ainda, né? Para satisfazer as pessoas, assim. É porque nós já comentamos muito aquele caso assim. Se materializar Bezerra de Menezes, sem barba, sem paletó, cabelinho penteado socialmente, magro, e se nós levarmos ao conhecimento das pessoas, é Bezerra de Menezes. Sai daqui, charlatão, obsessor. Por quê? Porque as pessoas querem ver Bezerra de Menezes com aquele barbão sujo, com aquele paletózão sujo. Ah, gente, o que é isso? Esses espíritos já tá, ó. Nós é que somos sujos, nós queremos ver esse povo sujo, né? O professor mesmo tem vezes que ele se apresenta do jeito que ele é visto em algumas fotos, não porque ele necessita, mas porque nós necessitamos de ver ele dessa forma. Quanta ignorância, né? Nossa Senhora, gente. Meu Jesus amado. E assim, Vó Leontina, Patrícia, Siriano, Andréia, Alessandra, né? Alessandra, na Terra, foi prima minha. Desencarnou com 9 anos de idade. Faz muitos anos, né? Então, esses seres, falando desses seres, Fernando, esse pessoal todo,
nós não sabemos com quem estamos lidando. É Cássio mesmo. As pessoas não sabem. Se as pessoas soubessem quem foi Cássio há uns 500, 600 anos atrás ou mais, Jesus amado, amigo de Martim Lutero, Cássio, amigo de Martim Lutero, lutou lado a lado com Martim Lutero. Na época ele foi responsável por criar uma... Eu vou só dizer isso, que eu não posso dizer mais, senão as pessoas captam. Ele criou uma denominação. Cássio criou uma denominação na época de Martim Lutero. E nessa existência física, ninguém dava nada por aquele menino. Ninguém. Ele não era, não, isso que eu vou dizer agora. Ele não era mendigo. Não era um prostituto. Não era. Você entendeu? Eu vou usar um outro termo, ele não era um vagabunda. Não é maior que termo. Eu estou dizendo que ele não era. Porque se ele tivesse sido, eu ia dizer. Mas ele não era. Mas para muitas pessoas, ele foi tido como um imprestável. Para muitas pessoas. Eu acredito que ele não foi tido emprestado pela sua mamãe, pelas tuas irmãs, pelo teu irmão, né? Por algumas tias. Mas o resto não acreditava muito naquele ser, não. Não acreditava, não. O imprestável. Inclusive, alguns seres da família dele, de uma outra cidade, não acreditava nele, não. Isso não vai virar nada. Inclusive, pessoas que casou com ele aqui na existência física. Entendeu? Vou falar mesmo. Pessoas que casou com ele nessa existência física, chegou até considerar que se tivesse filho com ele, ia ter um monstro. Filho não ia nascer uma criança, ia nascer um monstro. E muitas outras pessoas não acreditavam e não acreditaram na grandeza desse espírito. Está aqui, do meu lado aqui, me dizendo que não merece que eu diga tudo isso. Por que está dizendo isso? Humildade. Sempre foi humilde. Sempre usou essa frase: eu não mereço. Eu não mereço. E são frases de seres nobres que conheceram o Cristo, se não frente a frente, mas conheceram as leis do Criador trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso não são elogios, não, porque não merece, assim, elogios. Sabe por quê? Porque ele está acima de elogios. Mas se faz presente como se fosse, assim, um Zé Ninguém. Quem vê ele fala assim, você é um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Mas é assim mesmo, né? Quem vê Fernando, está vendendo almoço para comprar janta. Mas depois que a pessoa retorna à pátria espiritual, aí que ele percebe o erro que cometeu. Eita, por que eu fui desfazer daquela pessoa? E o mais interessante é que aqueles que a gente mais desfaz deles são aqueles que vêm nos dar as mãos no plano espiritual, não é? Lá é assim. Por quê? Porque lá não tem mágoa. Principalmente esses que têm conhecimento dos desígnios das leis do Criador. Não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Ai, mas eu te ofendi. Esqueça. Ofendeu está no passado. Esquece. Não está no presente mais. Se as pessoas soubessem quem foi Cássio, amigo de Martinho Lutero, lutou bravamente pelas reformas. Eu não posso dizer mais do que isso. Então Kardec faz uma outra pergunta aqui, ó. Depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outro médium com mais facilidade e presteza. Kardec é esperto, né? Depende da natureza especial do médium, a natureza. O que é essa natureza? Moral, disciplina. As qualidades do médium, né? Nada de cafeína, nada de álcool, nada de cafeína, café, nicotina, nada de excesso de sexo, ilusão, fantasia, aquelas coisas todas, né, que as pessoas ficam na cabeça. A gente tem que desprender disso, gente. Pra quê? Ué, a gente tá aqui para purificar. A gente não tá aqui para poder imitar os animais, apesar que nem os animais não são como os seres humanos. Mas tá bem, ó. Depende da natureza especial do médium, a produção do fenômeno, né? Depende dele, a produção do fenômeno, de fenômeno de transporte. E poderia produzir-se por outro médium com mais facilidade e presteza? Resposta. A produção depende da natureza do médium e o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Então, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem.
Então, olha só para você ver. A produção da natureza do médio e o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Mas eu vou ter que voltar novamente isso aqui. A produção depende da natureza do médium. E o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Então você observa a importância dos fluidos do médium. Consciente ele de que está contribuindo no estado sonambúlico ou no estado de vigília, não importa. A energia, os fluidos do médium é o responsável pelo o fenômeno de transporte. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Então, ele está dizendo aqui que frequentemente com o mesmo médium nos é de grande vantagem. Porque é como, por exemplo, assim, o patrão. O patrão, ele tem uma funcionária na firma. O patrão ali tem uma funcionária que é de confiança dele. Só que antes ele não confiava nela. Porque começou, né, o relacionamento de confiança ali, de patrão e funcionário. No começo foi meio difícil, até ele confiar nela. Só que chega um certo momento de tanto trabalharem juntos, ela já sabe como ele é e ele sabe como ela é. Então ele sai e esquece todos os seus documentos, carteira, ali em cima da mesa. É lógico que ela é uma funcionária prudente, precavida. Ela pega aquela carteira, ela guarda certinho para que o outro não venha surrupia. E a hora que o patrão chega, então ele sai. E quando ele está a uma distância assim de uns 50 quilômetros, ele se lembra da carteira. Mas aí ele pensa assim, não, mas tá em boas mãos lá. Minha secretária de confiança. Não vou me preocupar com isso não. Quando ele chega, ela diz assim, doutor, o senhor esqueceu a carteira do senhor em cima da mesa, né? O senhor sabe que eu sou precavida, eu coloquei dentro da gaveta do senhor. Ainda dá um puxão de orelha nele. O senhor vê se da próxima vez o senhor não esquece assim na mesa não, viu? Porque se alguém roubar, eu é que serei culpada. Ah, me desculpa, Juventina. Aí ele nem olha na carteira, porque ele não vai ficar olhando ali para ver se ela roubou alguma nota, não. Alguma, né? Lobinho do Guará, não. Confiança. Então,
O médium tem que ter disciplina. O médium tem que ter pontualidade. O médium tem que ter caráter. O médium tem que estudar. O médium tem que optar pela teoria e jamais pela prática. O médium, ele quem angaria aqueles que estão à sua volta. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, o espírita verdadeiramente espírita tem que se conscientizar-se de uma coisa, de que ele é o guardião do espiritismo aqui na Terra. O espírita verdadeiramente espírita, ele é o guardião do espiritismo. Ele não só é o representante de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, o espírita verdadeiramente espírita, não só é o verdadeiro representante de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, como também ele é o guardião do espiritismo. E pelo fato de representante do Cristo e guardião do espiritismo, a responsabilidade é grande demais, gente. Olha, se as pessoas soubessem o que significa o que nós acabamos de dizer, isso é renúncia total. O que o professor Eurípides, no livro de Hilário Silva, fez, abreviando a história, uma vez no desdobramento dele, avistou-se ao longe, assim, numa campina, um homem sentado, aproximou-se daquele homem e viu que era nosso Senhor Jesus Cristo, chorando. Aproximou-se, abreviando a história, e ousou interrogar o mestre. Mestre, choras por um acaso por aqueles que não conhecem o teu evangelho na terra? O que o mestre, lhe responde: não, meu filho, choro por aqueles que conhecem, mas que não põem em prática. Naquele momento, o professor Eurípides recebeu um choque, 20.000 volts, vamos pensar assim, que jogou ele de volta ao corpo físico, e daquele momento em diante nunca mais ele foi visto de braços cruzados. A noite inteira distribuindo remédios homeopáticos às pessoas que batiam na janela do teu quarto, uma vez que ele montou a farmácia, o quarto dele na farmácia, onde as pessoas batiam à janela e ele já estava pronto com o remédio e só entregava à pessoa, porque Bezerra de Menezes o orientava: tá vindo fulano de tal aí, precisando do remédio tal, 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 tal. A vida inteira. E depois, Eurípides Barçanufo foi o responsável pela não extinção da população de Sacramento. Porque na época, em 1917, meio 1918, apareceu no mundo todo, e também não foi diferente em Sacramento, a gripe espanhola. Naquela época, em Sacramento, existia apenas 4.000 pessoas encarnadas. A gripe espanhola matou 2.500 pessoas.
E as 2.500 que não morreu? Porque tomaram medicamentos fabricados pelo professor Eurípides e também não encontravam-se na programação espiritual de retornar à pátria espiritual através da gripe espanhola, porque nós sabemos que nada acontece por um acaso, porque o acaso não existe. O acaso não existe. Vai aquele que tem que ir. E fica aquele que tem que ficar. Agora, a responsabilidade é muito grande daquele que fica, que levou uma grande esfrega. A responsabilidade dele a partir daquele momento ali é muito grande. Porque a hora que repetir a dose, pode levar ele para regiões muito difíceis, né? Então, é praticamente um resumo disso aqui. Vamos para o próximo vídeo para darmos sequência na próxima pergunta.